Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre por que o maior pesadelo de Vladimir Putin na Ucrânia pode estar prestes a se tornar realidade. Começou a pré-venda de A Rússia de Putin, quadrinho da editora QS Comics, que descreve a ascensão do presidente russo ao poder, desde os tempos de valentão nas ruas de São Petersburgo até se tornar um dos homens mais poderosos do mundo. Também aborda temas relacionados à Rússia moderna, como as guerras na Síria e na Ucrânia. Confira também Esperanças Destroçadas, quadrinho que trata de um evento extremamente marcante na China. O link para os quadrinhos está na descrição. Uma das grandes características estratégicas de Napoleão Bonaparte nas guerras que travou entrou para a história com o nome de Posição Central. Através dessa estratégia, os exércitos franceses tentavam ocupar uma posição o mais central possível no campo de batalha, manobrando com destreza e velocidade para impedir que os exércitos adversários unissem as suas forças em uma única e concentrada frente. Dessa forma, Napoleão conseguia concentrar a maior parte da sua força ofensiva contra um inimigo de cada vez, evitando o maior pesadelo para qualquer comandante militar, que é o de enfrentar a força combinada de dois inimigos ao mesmo tempo. Pouco mais de um século depois das guerras napoleônicas, a Alemanha se viu encurralada entre duas grandes e poderosas frentes. No oeste, os alemães enfrentavam uma coalizão liderada pelo Reino Unido e a França, e no leste, até 1917, os alemães enfrentavam o gigantesco exército imperial russo. Apesar dos russos terem se retirado da guerra no início de 1917, os danos causados no exército alemão nos 2 anos e meio em que aquela frente esteve ativa tiveram um impacto decisivo na sua capacidade de combate, contribuindo ativamente para a derrota alemã em novembro de 1918. A experiência alemã na Primeira Guerra Mundial estava bem viva na mente de Adolf Hitler quando ele invadiu a Polônia em setembro de 1939. E foi para evitar aquilo que no mês anterior à invasão, ele e Stalin firmaram um pacto de não agressão e de divisão da Polônia. Graças a essa estratégia, em setembro de 1939, a Alemanha primeiro se focou inteiramente contra a Polônia, derrotando-a em pouco mais de um mês. E depois, em maio de 1940, focou-se totalmente contra a França e a Inglaterra, derrotando aqueles poderosos exércitos em um mês e meio de guerra. Mas a partir de 1942 e principalmente de 1943, Hitler viu-se cada vez mais encurralado entre os aliados, com uma segunda frente de batalha sendo aberta na Itália em 1943 e uma terceira frente sendo aberta na França após os desembarques aliados na Normandia no dia 6 de junho de 1944. Se antes disso já estava sendo muito difícil para a Alemanha lutar em uma só frente na Europa, a partir de junho de 1944, com várias frentes ativas em simultâneo, a derrota de Hitler passou a ser uma certeza. Esses exemplos deixam bem claro que um dos maiores pesadelos de qualquer comandante militar é ser obrigado a travar guerras em várias frentes ao mesmo tempo. E é justamente esse pesadelo que parece estar cada vez mais perto de se tornar realidade para Vladimir Putin na Ucrânia. Quem acompanha o canal sabe que desde maio a Rússia está focando grande parte do seu esforço ofensivo em Donbás, um esforço que resultou na conquista de toda a região separatista de Lugansk após a queda das cidades de Severodonetsk e Lysychansk. Essa manobra mostrou que a Rússia não é capaz de manter, com força total, várias frentes em simultâneo na Ucrânia, com a ofensiva russa em Donbás enfraquecendo a frente de Kherson, abrindo caminho para o avanço ucraniano em alguns setores daquela região. O avanço ucraniano em Kherson obrigou a Rússia a reforçar aquele setor, retirando unidades de Donbás. O resultado disso foi a paralisação do avanço russo em todas as frentes, e de fato, quando analisamos o mapa da região, vemos que nas últimas 6 semanas, praticamente não houve nenhuma grande alteração na linha de frente. Isso significa que se a Ucrânia conseguir concentrar meios ofensivos em um ponto da frente de combate, por exemplo em Kherson, e pressionar fortemente esse ponto, ao mesmo tempo em que mantém forças em outros setores, como em Donbás,
obrigará Vladimir Putin a combater em duas frentes ao mesmo tempo. Um cenário que, como descrevi aqui, é o maior pesadelo de qualquer líder militar. A sorte para Vladimir Putin é que a Ucrânia conta com meios ofensivos muito limitados. Mas fontes referem que nas últimas semanas, os ucranianos estão destacando algumas unidades, colocando-as em prontidão em áreas de retaguarda. Uma manobra que parece indicar que essas unidades poderão ser empregadas em ações ofensivas concentradas. Uma manobra desse tipo, aliada a ataques de precisão contra alvos russos importantes na retaguarda, como depósitos de munições e centros de comando, ao mesmo tempo em que forças ucranianas continuam mantendo a pressão em outros setores, é um autêntico pesadelo que Vladimir Putin tentará, a todo custo, que não se torne realidade. O curso Armas Nucleares explica em detalhes toda a história da criação dessas armas que revolucionaram o mundo, a ciência, estratégias envolvidas no seu emprego e os riscos. O curso mais completo sobre o tema em língua portuguesa. Aproveite o super desconto de 25% com cupom, com o curso ficando por apenas 12 prestações de R$ 14,96. Clique no link aqui na descrição, aproveite o super desconto e se inscreva hoje mesmo.